A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no céu, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Nós estamos aqui continuando com os estudos nas Sagradas Escrituras, como encontrar a catolicidade na Bíblia Sagrada. Muito bem, meu irmão. Hoje eu vou mostrar para você, dentro da Bíblia Sagrada, não é? Vou mostrar para você com os textos aqui ao meu lado. Vai ficar os dois textos aqui em cima. E nós vamos fazer a comparação. Hoje você verdadeiramente, se você tinha dúvida no seu coração que Pedro, que Pedro não foi papa, hoje o teu coração vai se abrasar. O teu coração hoje, compartilha esse vídeo. Hoje eu vou provar com dois textos aqui ao meu lado, um em cima e outro embaixo. Vou provar para você na Bíblia Sagrada, e eles já estão aparecendo aqui, ó. Aqui o texto de Mateus e aqui o texto de Isaías aqui embaixo. Você vai ver, vou provar para você na Bíblia Sagrada porque Pedro foi papa. Porque Pedro foi papa. Você vai ver comigo na Sagrada Escritura. Vou mostrar para você os dois textos, essa profecia que se cumpriu de Mateus, que você está vendo aqui ao meu lado, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, porque essa profecia, ela veio de Isaías e ela foi cumprida por Jesus no próprio Pedro, que quer dizer Kefas, pedra. Kefas em aramaico, o dialeto do hebraico que falava Jesus. Em João 1,42, quando Jesus encontra Simão, diz: "De hoje em diante teu nome não será mais Simão, mas sim Kefas." O nome aramaico feminino, está no feminino e aramaico, traduzido para o português, pedra, rocha, não é? Então, Kefas está no feminino, igreja também é um nome feminino. Muito bem, vamos para a Sagrada Escritura. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 42, a partir do versículo 20. E você vai ver as comparações. Você vai acompanhando aqui do meu lado esses dois textos, que eu vou acompanhando aqui com a Bíblia que está aqui embaixo. Né? Você pode ver o texto, mas eu não posso ver o texto, né? Vamos ver, vamos lá, para a Sagrada Escritura. Os textos já estão aqui. Veja só, versículo 20. Presta atenção o que diz o versículo 20 de Isaías 22. Presta atenção. Aqui nós vamos ver essa profecia ser cumprida, em Pedro. Então nós vamos ver todas as armas, todos os quesitos do chamado de Eliassim. Eliassim aparece nesse texto de Isaías, que está aqui embaixo. E aqui em cima aparece Pedro. Não é? Deus fala a Eliassim. Jesus fala a Pedro. Jesus é Deus, né? Vamos lá? Tudo a ver. Profecia de apologética de estudo bíblico, como encontrar a catolicidade nas Sagradas Escrituras. Vamos lá, vamos para o texto. Pois bem, o versículo 20 diz: "Naqueles dias chamarei meu servo Eliassim, filho de Elcias." Aqui já começa o chamado. Naquele dia. Preste atenção. Naquele dia chamarei meu servo. Naqueles dias, Jesus selecionou 12, né, dos seus discípulos, escolheu da multidão, escolheu dentre eles 12, da qual a Bíblia Sagrada, em todos os relatos dos evangelhos, diz Pedro, né, sempre Pedro aparece como primeiro acima dos outros. Então, entre eles, Pedro, não é? Simão, Pedro. Pedro é o nome masculino de pedra no grego, não no aramaico. Aramaico é Kefas, pedra, rocha. Muito bem. Continuamos o texto. Então, naqueles dias chamarei meu servo, chamarei meu apóstolo, o meu eleito, o meu predileto, o escolhido, da qual Jesus vai colocar o prego firme, o trono firme, sobre Pedro, o príncipe dos apóstolos. Vamos ao texto. Continua o texto. Versículo 22. "Eu revestirei com a tua túnica." Pácata, aqui está revestido. Então Pedro foi revestido dessa túnica, escolhido, príncipe dos apóstolos. Veja quando Jesus disse para Pedro: "Eis que Satanás pediu para te peneirar."
como você faz com o trigo, mas eu orei por ti. Tudo de uma vez confirma os teus irmãos. Aí está a infabilidade de Pedro, a infabilidade papal. Aí está. Tu de uma vez confirma aos teus irmãos. Veja, a liderança de Pedro é clara nas Sagradas Escrituras. Quando nós deparamos com João, capítulo 21, versículo 15 em diante, vai dizer, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que tu me amas. Então, encaminha, apacenta, cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. A liderança de Pedro na Sagrada Escritura, ela é clara, não é? Então, nós vamos ver esse prego firme. Então, aqui já aparece o termo túnica. Cingirei com a tua túnica. Que túnica? Com a tua túnica. A túnica de ser o líder da igreja, de estar à frente dessa igreja, de comandar essa igreja, de ser o vigário de Cristo na terra. A túnica sagrada, a túnica sacerdotal. Muito bem. Por isso somos uma igreja consagrada pelo batismo, não é? Uma igreja que é profética, uma igreja que é sacerdotal, uma igreja que é convidada a reinar, chamada pelo batismo a reinar com Cristo. Muito bem. Continua. Cingirei com a estola. Aqui está. Depois da túnica aparece a estola. Tudo a ver com sacerdote, né? A túnica, a estola sagrada, aí está. Essa igreja que é, o próprio Pedro na sua carta vai dizer que somos um povo sacerdotal. Aí está. Tudo a ver com sacerdócio, tudo a ver. Aqui está os paramentos do Papa, né? Vamos lá, conta no texto bíblico. Parte B do versículo 21. Perdão. Eu lhe transferirei os teus poderes. Aqui está. Te darei a autoridade. E qual foi a autoridade que Jesus deu a Pedro? O poder de ligar no céu, de ligar na terra. Então ele tem esse poder, ele tem a autoridade, a infabilidade papal. A proclamação dos dogmas, de falar em escátedra. Então, meu querido Senhor, nós vemos aqui a própria Sagrada Escritura mostrar, fazer, e você está acompanhando aqui um lado, aqui ao meu lado com esses textos que estão aqui, e você está vendo aqui embaixo o texto de Isaías. Muito bem, veja, em rosa, aqui em rosa, ó. Lhe transferirei os teus poderes, olha aí. Olha aí. Então, quando diz que lhe transferirei os teus poderes, veja aqui em cima. Veja aqui em cima, ó. No versículo 19 do de Mateus, aqui em cima, de Mateus, aqui em cima, veja, olha só, que está até de amarelo, versículo 19, aliás, versículo rosa, o que está em rosa, a parte B do versículo 19, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Veja que poder é esse, olha aí, quanto no texto de Isaías, versículo 22, porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Olha aqui, olha o versículo 22, que está até, não é, de verde claro. Olha aí, ó. Você está vendo aqui. Preste atenção. Versículo 22. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Olha agora. O versículo 19 aqui. Olha o versículo 19 na parte de cima. Preste atenção. O versículo 19 na parte de cima do texto de Mateus. Versículo 19. Vamos lá. Ponga na lupa. Ponga na lupa. Para na orelha. Vê o que vem. Vamos ao versículo 22 do texto de Isaías, aqui embaixo. O que está o que está de verde claro. Vamos lá? Porei sobre os seus ombros, olha aqui, ó. Porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi. Opa, a liderança da igreja. Está dando a liderança da igreja agora para Pedro. Olha só. Olha o versículo 19 aqui do texto de Mateus. Aqui em cima, o texto de Mateus, preste atenção. Que também está de amarelo um pouco apagado. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Pacata! Olha só. Amados, essa profecia de Isaías, ela é cumprida em Pedro. Como você está vendo aqui as duas profecias. Você está vendo aqui a profecia de Isaías e aqui a profecia de Pedro. Ou seja, a profecia de Isaías cumprida em Pedro. Então você está vendo aqui porque Pedro ele é escolhido. E você vai ver nesse texto porque Pedro é pai. Papa quer dizer pai. Voltemos ao texto. Então estamos vendo quanto às chaves, a chave da casa de Davi. Não é por isso que Jesus era chamado, era Jesus filho de Davi, como os dois cegos de Jericó, né? Tem de piedade de mim. Então olha só.
Então Jesus está dando as chaves, não é? As chaves a Pedro. Preste atenção, voltemos ao texto, vamos ao texto. A parte B. Essa parte de rosa aqui, abaixo, a partezinha de rosa, abaixo, a parte B do versículo 22. Preste atenção, olha o que diz. Se ele abrir, agora de verde, ninguém fecha. De rosa. Se fechar, de verde escuro, ninguém abrirá. Olha o que diz agora o texto aqui em cima. No versículo 19 de Mateus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. E tudo que tu desligares na terra será ligado no céu. Amados, esse texto é o texto, essa profecia é uma profecia que foi dada, foi cumprida por Jesus em Pedro. Você está vendo toda a autoridade, as chaves, a túnica, a estola sacerdotal. Só é a igreja fundada por Cristo, é a igreja sacerdotal. Então nós estamos vendo, comparando os dois textos, você está vendo um aqui em cima, você está vendo o outro aqui embaixo, para fazer a comparação dos dois textos. Essa profecia de Isaías, cumprida aqui em Pedro, em Mateus. Capítulo 22 de Isaías, versículo 20, se cumpre em Mateus, capítulo 16, versículo 18, versículo 19. Sobre Pedro. Continua o texto. Vamos voltar para o texto de Isaías. O texto aqui de baixo. Vamos voltar para o texto de Isaías. Vamos lá. O texto de Isaías. Continua. Versículo 22. Então veja. Diz que se ele abrir, ninguém fecha. Ou seja, o que tu ligar na terra, aí tá ligado no céu. Se ele fechar, ninguém abre. O que tu desligar na terra, tá desligado do céu. Você está compreendendo, amado? Quão forte é essa profecia cumprida em Pedro? Você está vendo os textos aqui, preste atenção nos textos ao lado, das comparações que estamos fazendo da profecia que é cumprida em Pedro. Vamos lá. Nós vamos agora para o versículo 23 de Isaías, que está de laranja. Você está vendo aqui, ó, de laranja. Vamos lá. Versículo 23. Esse eu é quem é esse eu? Deus. Eu o fixarei como um prego em lugar firme. Olha aí. Eu fixarei como um prego em lugar firme. Ele será um trono de honra para a casa de seu pai. Olha aí. E ainda você vai ver aqui ele dizer, além desse verso, você vai ver ele dizer, Deus falar, não é? Que ele será um pai. Presta atenção. Que ele será um pai. Vamos ao texto completo. Naqueles dias chamarei meu servo Eliassim, filho de Elcias. Ele revestirei com a sua túnica e os cingirei com o teu cinto. Transferirei os teus poderes. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Pácata! Aqui está onde aparece. Está até de azul escuro na parte B do versículo 21. Era esse verso que eu estava querendo encontrar. Veja aqui, aqui está a prova que Pedro é papa. Porque Pedro foi papa, porque a própria profecia está dizendo que ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Aí está, amados, porque Pedro foi papa. Agora, os distorcedores das Sagradas Escrituras não entendem a profecia do Antigo Testamento, ela é cumprida sempre no Novo Testamento, pelo próprio Jesus, com a igreja. Então você está vendo comigo que está claro aqui esses dois textos. Porque Pedro é papa, porque essa profecia diz que ele será um pai. Quem? Pedro. Será o pai, é o pai da igreja visível de Cristo aqui na terra, o vigário de Cristo. Porque nós chamamos papa. Papa quer dizer pai. Ou seja, ele é o pai da igreja aqui na terra. A Bíblia não diz que Abraão se tornou o pai de todos aqueles que têm fé? Muito bem. O Papa, na nova e eterna aliança também. Ele é o pai de todos aqueles que têm fé aqui na terra. Como Abraão foi. Você está compreendendo? Aqui aparece o texto, veja.
E veja, Jesus disse, eu fixarei, no versículo 23, eu fixarei como um prego em lugar firme. Veja, no versículo 18 do texto de Mateus, versículo 18, eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Veja, no lugar firme, fixa no lugar firme. A igreja foi fundada sobre Pedro. Efésios 2:20 diz, estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Aí está. Nós estamos edificados no fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? Igreja Católica Apostólica Romana. Amados, esses dois textos aqui, está ficando claro para vocês? Vocês estão acompanhando comigo? Raciocinando bem com esses dois textos? Porque esses dois textos estão aqui ao meu lado? Para vocês verem, tirar suas conclusões, que essa profecia de Isaías, capítulo 22, do versículo 20 ao versículo 23, ela é cumprida em Pedro, quando você vê aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 18 e versículo 19, ela é cumprida. Porque Pedro é a Kéfas, é a pedra. Então, Jesus está dizendo aqui no versículo 18 de Mateus, está dizendo o seguinte, e eu te digo, tu és Kéfas, em aramaico. Aqui está em grego, Pedro, masculino, está em grego. Né? Porque lá que o evangelho de Mateus foi traduzido para o grego, o original perdeu-se. Mas o original foi escrito em aramaico, não em grego. Então, estava lá. No aramaico estava Kéfas. E eu te digo, tu és Kéfas. E sobre esta pedra, Kéfas quer dizer pedra, edificarei a minha igreja. Não é sobre Jesus, como diz as heresias atuais, que Jesus diz, e sobre esta pedra apontando para si. Porque Jesus, quando a Bíblia Sagrada fala que Jesus é pedra, diz que é pedra angular, pedra rejeitada. Então, é a pedra sem sobrenome. Pedro, Kéfas. Então, é a Kéfas e não a pedra angular. Porque a pedra angular ela está em cima, no ângulo. E Pedro está na base, estás edificado no fundamento dos apóstolos. Efésios capítulo 2, versículo 20. No fundamento dos apóstolos. Então foi sobre Pedro, a Kéfas, como você vê nesses dois textos aqui, mostrando para você a prova de que Pedro é pai, não é? Papa, porque esse texto comprova isso. Porque essa profecia aqui de Isaías é cumprida aqui em Pedro. Ele é assim aqui, é Pedro aqui. Deus aqui é Deus aqui, porque Jesus é Deus. Então, ele será um trono, veja. Olha como aparece no versículo 23 de azul claro. Presta atenção aqui embaixo. Ó. De azul claro, olha só. Está dizendo o quê? Aqui embaixo está dizendo o quê? Ele será um trono. E o trono, ou seja, o pai da igreja está sempre no trono da igreja, que hoje é no Vaticano, né? No Vaticano, porque eu já trouxe nesse canal, mostrando porque a cátedra de Pedro foi transferida de Jerusalém para Roma, né? Então veja, ele será um trono. O trono da igreja é onde? No Vaticano, no país do Vaticano, onde está o Papa, o sucessor de Pedro. Então, de lá Pedro escreve na sua primeira carta, capítulo 5, verso 13. A igreja escolhida que está em Babilônia, ou seja, que está em Roma, vos sauda. Muito bem. Então, ele será de honra para a casa de seu pai, a casa de Deus. A casa é a igreja, casa de Deus. Ficou claro, amados? Esses dois textos? Faça aí a comparação, não é? E nós já fizemos aqui essa comparação com esses dois textos, o texto de Isaías com o texto de Mateus, provando porque Pedro é pai, porque ele foi escolhido e a igreja foi fundada sobre ele. E é a doutrina da igreja. Então, tá claro, né? Que fique bem claro para cada um de nós. Se inscreva nesse canal, né? Não esqueça de dar um like nesses vídeos. Estamos trazendo essa série de vídeos aonde encontrar a catolicidade dentro das Sagradas Escrituras. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre Virgem.